A economia ecológica é um campo de pesquisa interdisciplinar que está ganhando espaço nas formulações de desenvolvimento sustentável. Sua análise se preocupa em estudar e interpretar os limites que a dinâmica dos recursos naturais oferece aos processos de produção, distribuição e consumo, partindo dos pressupostos holístico e multidimensional. Segundo Nugget, a valoração econômica racional não pode existir à parte de escolhas morais e da tomada de decisão política. Os conceitos biofísicos e a própria ecologia ensinam que o homem não utiliza recursos naturais de maneira isolada, e sim utiliza ecossistemas. Os limites biofísicos que determinam uma escala positiva e sustentável da utilização dos recursos naturais. A ideia é evitar a exploração desenfreada e prejudicial ao meio ambiente, preservando ecossistemas e evitando a extinção de espécies animais e vegetais, bem como o empobrecimento do solo. As funções biofísicas fundamentais nas quais a economia ecológica é articulada são três. O primeiro consiste no reconhecimento da verdade que expressa a primeira lei da termodinâmica, segundo a qual matéria e energia não são criadas ou destruídas, mas apenas transformadas. B. A segunda lei é a lei da entropia, ou segunda lei da termodinâmica, uma ciência que, nas palavras de Georgescu Roegen, é precisamente uma física com valor econômico. Bem, de acordo com essa lei, a matéria e a energia são degradadas de forma contínua e irrevogavelmente de uma forma disponível a uma forma indisponível, ou de uma forma ordenada a uma forma desordenada, independente de usá-las ou não. C. A terceira noção tem um duplo aspecto. O primeiro refere-se à impossibilidade de gerar mais desperdício do que a capacidade dos ecossistemas pode tolerar, sob a pena de destruir a vida humana. O segundo adverte sobre a impossibilidade de extrair de sistemas biológicos mais do que se pode ser considerado como um desempenho sustentável ou renovável. Caso contrário, nós acabaríamos com eles e indiretamente com nós mesmos. Tudo isso requer um profundo conhecimento da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas naturais, que são a base da vida humana e das sociedades. Conhecimento que marca os limites, tanto físicos como conceituais, ao que a atividade humana e, portanto, a economia deve se ajustar. A economia ecológica vê o sistema econômico como um subsistema de um todo maior que o contém. Eles aceitam que o meio ambiente impõe uma restrição absoluta à sua expansão. Capital e recursos naturais são essencialmente complementares. O progresso científico e tecnológico é fundamental para aumentar a eficiência na utilização dos recursos naturais, em geral, renováveis e não renováveis. Ao longo prazo, os recursos naturais renováveis impõem os limites dentro dos quais o sistema econômico deve operar. Do ponto de vista econômico, político, institucional e cultural, evidentemente, são enormes as implicações dessa corrente de interpretação de desenvolvimento sustentável. O reconhecimento da existência de limites absoluto à expansão do subsistema econômico tem as seguintes implicações. 1. Necessidade de estabilizar a produção material e energética a um nível sustentável. Limitar em relação à capacidade natural do ecossistema para regenerar insumos e absorver resíduos em um nível sustentável. 2. Admitir que o crescimento econômico tem que parar em algum momento. Segundo dele, essa situação pode ser denominada de economia do estado estacionário. Porém, esse estado para ele não implica ausência de desenvolvimento, mas leva a uma outra visão deste, que se define pela melhoria qualitativa na transformação e uso dos recursos naturais, por meio da ciência e tecnologia, em acordo com um padrão de consumo menos centrado no uso de recursos não renováveis. A economia ecológica utiliza-se do princípio da precaução, que implica tomar uma certa distância em relação à ciência e à tecnologia, como um eco ao desencantamento da opinião pública em relação a essas. O tipo de decisão a qual se aplica o princípio da precaução
é aquela para a qual a distribuição de probabilidade dos resultados futuros não pode ser conhecida com confiança. Segundo essa visão de desenvolvimento sustentável, os itens mais importantes a serem implantados a fim de alcançar maior sustentabilidade ecológica, social e econômica são os seguintes: planejamento a longo prazo. Para essa corrente, o planejamento a longo prazo teria que incluir a racionalidade ecológica na tomada de decisão, de forma a 1. Viabilizar a visão solidária a longo prazo, abrangendo toda a humanidade, tendo como principal ator os espaços de autonomia local que será preciso identificar, ampliar e consolidar por meio da população envolvida, levando em consideração a diversidade e a riqueza das situações locais. Valoração ambiental. Para que esse instrumento seja utilizado a favor do desenvolvimento sustentável, deverá ser realizado levando em consideração as seguintes observações. 1. Os valores econômicos atribuídos à natureza não representam seus valores integrais. Além de valores econômicos, a natureza também tem um rol de valores sociais, incluindo valores culturais, biológicos, estéticos e outros não econômicos que não podem e nem devem ser todos monetarizados. 2. Para alcançar sustentabilidade, mais ativos físicos têm que ser repassados às gerações futuras. 3. É preciso desenvolver novas técnicas no seio da economia ambiental e da ecológica que evitem a manutenção das desigualdades distributivas. A valoração deveria ser empreendida no contexto das atuais metas de distribuição e não nos das desigualdades existentes. 4. Criar a contabilidade ambiental, porque o esgotamento de recursos naturais e a degradação resultante das atividades econômicas não são valorados e deduzidos do PIB e da renda nacional. Instrumentos de comando e controle. Intervenção permanente dos poderes públicos por meio do que se convencionou chamar de instrumentos de comando e controle, como licenças e permissões, que se vinculam aos padrões de controles associados à seleção de áreas de locação, instalação de plantas de tratamento, equipamentos de controle ambiental e outras medidas de controle. É interessante notar que entre as duas correntes, neoclássica e as outras alternativas, como a ecológica, a criação de mercados de direito a poluir é vista como uma das mais eficientes. Uma outra seria a escala sustentável. A determinação de uma escala sustentável, por sua vez, da mesma forma que uma distribuição justa, envolve valores outros que a busca individual da maximização do bem-estar individual, como solidariedade inter e intragerações. A contabilidade de recursos naturais é uma ferramenta para uma análise macroeconômica que contempla as transformações qualitativas e quantitativas ocorridas no capital natural em um dado tempo e espaço. As mudanças nas instituições provocadas pela questão ambiental deram origem ao crescimento da participação civil no processo de tomada de decisão, do que se convencionou chamar de terceiro setor. Sua atuação tem sido extremamente importante para o aprofundamento do processo de conscientização ecológica e de mudança de valores culturais. A questão ambiental colocou em pauta de discussão novamente a exclusão social. A evidência da impossibilidade ecológica de generalização dos padrões de consumo das sociedades afluentes reforça naturalmente o questionamento das disparidades internacionais dos níveis de bem-estar material, cuja solução, por conseguinte, passa por uma mudança nesses padrões de consumo. Instrumentos econômicos de política ambiental. Tem-se licenças ou títulos negociáveis, taxas ao consumidor, usuário, depósito e reembolsos, impostos ambientais, tributários, impostos sobre insumos, recai sobre determinadas matérias-primas, processo de tributação antes do processo produtivo, imposto sobre o produto final, incentivos que podem ser divididos em subsídios, que promove o incentivo ao controle de poluição e manejo de resíduos, por exemplo, através de empréstimos com baixa taxa de juros, incentivos a investimentos,
Estimula determinadas áreas, tecnologia não poluidora por meio de deduções, isenções ou créditos facilitados. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto aqui tratado. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigada!